Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, e nessa aula o objetivo é apresentar para vocês mais um método de resolução numérica de equação diferencial. O método que nós veremos agora é o método de Runge-Kutta de segunda ordem. Para ilustrar então como que esse método ele é executado, vamos primeiro aqui considerar o nosso cenário clássico, onde eu tenho um corpo rígido de massa m, que está conectado a uma parede através de um amortecedor com constante de amortecimento B. Além disso, a gente considera que a este corpo é aplicada uma força externa Fa de t, que aqui está representando a nossa entrada. E a saída, vamos considerar como sendo aqui a velocidade desenvolvida pelo corpo. Além disso, aqui nós estamos desconsiderando também atrito entre o corpo e a superfície. Bom, a gente sabe que a equação diferencial que vai relacionar então a nossa entrada Fa de t com a saída v de t, que é a velocidade, é uma equação diferencial de primeira ordem, como essa daqui, onde a minha função incógnita, nesse caso, é a minha velocidade v de t. E o que a gente quer, o que a gente deseja, é resolver numericamente essa equação diferencial. E quando eu falo, eu quero resolver numericamente uma equação diferencial, significa que eu desejo obter valores aqui da minha função incógnita para alguns instantes de tempo pré-determinados. Por exemplo, instante de tempo 0, instante de tempo ΔT, 2ΔT e assim por diante, onde ΔT é o que o meu passo de simulação. Então vamos lá. Vamos considerar então que imagina que eu teria aqui então, imagina que eu apliquei uma determinada entrada no meu sistema, ou seja, uma determinada força externa Fa, e eu teria aqui uma velocidade parecida com esta curva aqui. O meu objetivo, então, quando eu desejo resolver numericamente aquela equação diferencial bom, imagina que eu conheço aqui a minha condição inicial, que é o valor aqui da minha velocidade no instante tempo de 0 segundos, e eu quero, a partir desse conhecimento inicial, da minha condição inicial, eu quero calcular de forma aproximada o valor da minha velocidade, então, ou seja, o valor da minha função incógnita no instante tempo ΔT, o valor da minha função incógnita no instante tempo 2ΔT e assim por diante. Nós vimos nas aulas anteriores dois métodos que podem ser utilizados para isso. O primeiro é o método de Euler explícito e o segundo foi o método de Euler implícito. Vamos apenas relembrar um pouco como que cada um desses métodos eles são executados. Bom, no método de Euler explícito, o que eu tinha? A gente viu lá que para calcular, por exemplo, para calcular uma estimativa da velocidade no instante de tempo ΔT, eu poderia calcular como o valor da velocidade no instante de tempo 0 mais o passo de simulação ΔT, que é este intervalo de tempo, multiplicado pelo quê? Multiplicado pela derivada da minha função incógnita, que é a velocidade, derivada aqui da velocidade, amostrada no instante tempo 0, que é um instante aqui que eu chamo de instante atual, ou seja, no método de Euler explícito, para calcular o valor da minha função incógnita no instante posterior ΔT, eu pego o valor da minha função incógnita no instante atual V0, que eu conheço, aí somo com o resultado da multiplicação de ΔT pela derivada dessa função incógnita no instante tempo atual 0. Este aqui seria o método de Euler explícito. No método de Euler implícito, o que eu tinha? Eu tenho o seguinte, para calcular então o valor da minha velocidade no instante de tempo posterior ΔT, eu pegava ali o valor da velocidade no instante atual, neste caso 0, somava com o resultado da multiplicação de ΔT pelo valor da derivada da minha velocidade no instante de tempo ΔT, que é o meu próximo instante de tempo. E esse daqui é o meu método de Euler implícito. Nesse caso do método de Runge-Kutta de segunda ordem, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui para calcular uma estimativa do valor da minha velocidade nesse instante aqui ΔT, que eu vou chamar aqui de instante posterior. Eu vou pegar aqui, ao invés de pegar o valor da derivada no instante inicial, como no caso do método de Euler explícito, ou o valor da minha derivada no instante posterior, como no caso do método de Euler implícito, nós iremos considerar o valor da derivada no instante intermediário, aqui, ΔT sobre 2. Tá? Então, a gente vai pegar o valor da derivada da minha função nesse instante intermediário. Então, neste caso, o valor da minha função incógnita no momento posterior ΔT será igual aqui ao V0, que é o valor da minha função incógnita no momento atual, que eu conheço, nesse caso a minha condição inicial, mais aqui ΔT, vezes o valor da derivada dessa função incógnita no
um instante intermediário ΔT sobre 2. Então, esse daqui seria a ideia do método de Runge-Kutta de segunda ordem. E para demonstrar isso, vou fazer o seguinte, vou só apagar aqui primeiro essas equações intermediárias. Calma aí, vou fazer o seguinte, não vou apagar aqui primeiro essas equações intermediárias, vou apagar essas anotações aqui. Então, imagina o seguinte, tá? Primeiro de tudo, eu vou só trocar a cor. Então, imagina que agora eu vou ter aqui um instante de tempo intermediário entre o meu instante atual 0 e o meu instante anterior ΔT. Então, vou ter um instante intermediário aqui ΔT sobre 2. E eu vou desejar, então, determinar o valor da derivada dessa função aqui nesse instante intermediário, né? Então, nesse instante aqui intermediário, imagina aqui que eu vou ter uma derivada. Aqui, tá? Eu vou só chamar essa derivada aqui de um valor aqui m2, que será igual, então, à derivada dessa função incógnita em relação ao tempo no instante intermediário aqui, ΔT sobre 2. Então, o que nós teremos aqui é o seguinte, tá? Então, para calcular o valor da minha função incógnita, ou para estimar, né, o valor no instante posterior ΔT, eu pegaria o seguinte, eu pegaria então o valor da minha função incógnita no instante atual, que eu tenho, que eu conheço, mais ΔT, multiplicado aqui pelo m2, onde esse m2 é a derivada da minha função incógnita no instante intermediário aqui, entre o meu instante atual e o próximo instante para o qual eu quero determinar o valor da minha função incógnita, onde este m2, neste caso, seria igual, então, à derivada da minha função incógnita v de t, em relação aqui ao tempo, amostrado ou considerado no instante tempo ΔT sobre 2. E aqui a gente pode calcular o valor aqui dessa derivada. Como que a gente faz para calcular o valor dessa derivada? Nós recorremos aqui para a nossa equação diferencial. Então, vou fazer uma cópia dessa equação diferencial. Vou apenas colocar ela aqui em cima, deixa eu só voltar ali, fazer uma cópia desta equação diferencial, apenas apresentar ela aqui nesta região. E o que a gente faz aqui basicamente é o seguinte, aqui nós isolamos este termo e depois a gente amostra para o tempo t igual a ΔT sobre 2. Então, se nós fizermos isso, chegaremos a algo do tipo, então nosso m2 será igual aqui a derivada de v de t em relação ao tempo, amostrado então no instante de tempo aqui, ΔT sobre 2, né? Que será igual, então, nosso m2. Então, aqui o nosso m2 será igual a 1 dividido aqui por m menos o b, vezes aqui esse termo que vai ficar para o outro lado, né? Então, velocidade, aqui está mostrado no instante de tempo ΔT sobre 2, ΔT sobre 2, mais ali a força externa FA também no tempo ΔT sobre 2. Então, neste caso, se nós desejarmos então estimar através desta equação aqui a velocidade do nosso corpo, ou o valor da nossa função incógnita no instante de tempo ΔT, o que nós temos que ter? Nós devemos conhecer aqui o valor da velocidade no instante inicial, que nós conhecemos, é a nossa condição inicial, que ela é dada no problema, e temos que conhecer também esse m2, que é a derivada dessa função incógnita nesse ponto intermediário ΔT sobre 2. Porém, se a gente observar aqui como que a gente calcula este m2, note que nós precisaremos o quê? Do valor da nossa função de entrada no instante intermediário ΔT sobre 2. Isso daqui a gente conhece porque quando nós vamos resolver uma equação diferencial, nós definimos qual que é a expressão matemática da nossa entrada, que neste caso é força externa aplicada. Então, este valor aqui a gente conhece. Porém, nós não conhecemos o valor da função incógnita nesse ponto intermediário. Lembre-se que o nosso objetivo aqui de fato é determinar os valores da função incógnita em pontos de tempo bem específicos, a partir do conhecimento da condição inicial que é nosso V0. Então, inicialmente, nós conhecemos apenas o V0 e só isso e apenas este valor aqui da nossa função incógnita. Então, aqui nós percebemos que para calcular esse m2 nós precisamos do valor dessa função incógnita nesse instante intermediário, o valor o qual nós não temos. Então, antes de
calcular essa expressão, né, antes de resolver essa expressão, e antes de resolver completamente aqui o valor de M2, nós precisamos calcular o valor dessa função incógnita neste ponto intermediário. Então, aqui a gente vai precisar de uma estimativa também do valor da função incógnita neste ponto intermediário, porque este valor é necessário para calcular aqui a derivada da minha função nesse ponto intermediário. Então, para calcular esse valor intermediário aqui, o que nós poderíamos fazer? Então, tem que ver que ΔT sobre 2, eu poderia simplesmente utilizar aqui o método de Euler, algo parecido, na verdade, com o método de Euler explícito. Então, nesse caso, o valor da minha velocidade nesse instante intermediário ΔT sobre 2 será igual ao valor da velocidade no instante 0, mais aqui um passo, e esse passo será o quê? O passo de simulação, nesse caso, vai ser ΔT sobre 2, que é esse intervalo que eu quero aqui, né? Esse intervalo de tempo, mais então ΔT sobre 2, que eu quero pegar aqui o valor da minha função incógnita nesse ponto intermediário, multiplicado pela derivada dessa minha função, aqui nesse instante de tempo inicial, que a gente consegue determinar. Então, aqui, multiplicado por um M1, onde aqui eu vou chamar esse M1 de derivada da minha função incógnita no instante de tempo inicial. Então, a derivada em relação ao tempo aqui para t igual a zero. E será que a gente conhece isso? Vamos ver. Então, calculando a derivada nesse ponto, vai ser igual a 1 dividido aqui por m, que multiplica menos b, vezes aqui o valor da velocidade, nesse caso no instante zero. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, simplesmente é o seguinte, tá? Eu isolei esse termo e agora estou amostrando esse termo aqui para t igual a zero. Então, nesse caso, eu vou ter aqui o menos b vezes v0, que eu tenho aqui, mais aqui o FA no instante zero. E note que este valor nós temos, que nós conhecemos aqui a expressão matemática da nossa função de entrada, e este valor aqui nós temos porque é a nossa condição inicial. Então, qual que seria aqui a ideia para a gente conseguir calcular de fato a estimativa aqui da nossa função incógnita nesse instante posterior delta de t, através do método de Runge-Kutta de segunda ordem? É o seguinte, tá? Primeiro, nós calculamos aqui o valor da derivada da nossa função incógnita no instante atual, neste caso seria o instante inicial, né? Então, nós calculamos o valor desta derivada aqui. Com o valor dessa derivada, nós estimamos o valor da nossa função incógnita num ponto intermediário aqui, em ΔT sobre 2, um ponto intermediário. Então, nós estimamos o valor da nossa função incógnita no ponto intermediário, somando aqui o valor inicial, mais ΔT sobre 2, vezes essa derivada no instante inicial. A partir aqui deste valor aqui nesse instante intermediário, nós conseguimos calcular então o valor da derivada nesse ponto intermediário aqui. Então, nós conseguimos calcular o M2, conhecendo aqui então esse V de ΔT sobre 2, que a gente acabou de calcular aqui, basta pegar e substituir aqui, nós conhecemos esse valor. E agora sim, com esse valor aqui, M2, que é a derivada da minha função incógnita nesse ponto intermediário, aí sim nós conseguimos calcular o valor que nós desejamos, que é o valor da nossa função incógnita num instante posterior, que a gente chamou aqui de ΔT, através dessa expressão, utilizando então o valor aqui de M2, que é a derivada da minha função incógnita no ponto intermediário. Então, para formalizar aqui o método de Runge-Kutta de segunda ordem, vou apresentar as equações que nós utilizamos então para calcular o valor numérico da nossa função incógnita nos instantes ΔT, 2ΔT e assim por diante, a partir do conhecimento aqui da condição inicial, neste caso, o valor da função incógnita no instante zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no método de Runge-Kutta de segunda ordem é calcular o valor o valor da derivada da função incógnita no instante atual. Então, neste caso, nós teríamos aqui uma derivada M1, que é igual à derivada de v de t, que é a nossa função incógnita, né? Então, derivada aqui da função incógnita no instante atual, que eu vou chamar aqui de k ΔT para deixar a formulação aqui das equações mais geral, onde k ΔT é o nosso instante atual. Com o valor dessa derivada aqui no instante atual, nós conseguimos realizar uma estimativa do valor da nossa função incógnita num ponto intermediário ΔT sobre 2. Então, neste caso, nós vamos calcular aqui o valor da nossa função incógnita num ponto intermediário, que eu vou
representar aqui como k mais 1 sobre 2 vezes ΔT, ponto intermediário. E para calcular ou para estimar esse valor, eu pego aqui o valor do instante atual, que é o valor de V de k em ΔT, né, nesse instante atual, mais aqui o ΔT sobre 2. É importante lembrar que tem aqui o sobre 2, é metade aqui do passo de simulação que eu estou utilizando, multiplicado então pela derivada m1, que é a derivada da nossa função incógnita no instante atual. Com o valor então dessa estimativa aqui da minha função incógnita, eu conseguirei então calcular uma estimativa da derivada, conseguirei calcular então a derivada, né, dessa função incógnita nesse instante intermediário k mais 1,5 ΔT. Então, neste caso, nós temos, então, vamos calcular aqui uma derivada que eu vou chamar de m2, que é simplesmente igual à derivada da nossa função incógnita em relação ao tempo no instante intermediário k mais 1 sobre 2 vezes ΔT. E agora sim, com o valor aqui desta derivada, nós somos capazes de estimar o valor aqui da nossa função incógnita no instante ΔT, que é o que nós desejamos, ou nos instantes posteriores k mais 1 ΔT. Então aqui o valor da nossa função incógnita no instante posterior k mais 1 vezes ΔT é igual então, ao V no instante atual, k ΔT, no instante atual, k ΔT, mais ali o ΔT vezes o m2. E essas aqui então são as equações que nós temos então que utilizar ou executar para conseguir determinar então os valores aqui da nossa função incógnita nos instantes ΔT, 2ΔT, 3ΔT e assim por diante. Um ponto interessante aqui é o seguinte, tá? Quando a gente calcula essa derivada, a gente vai perceber, né, que essa derivada aqui ela vai ser função, tá? Então eu vou representar que ela vai ser uma função do quê? Ela vai ser uma função do valor da minha função incógnita no instante k ΔT atual. Além disso, vai ser função também do valor da minha entrada, neste caso FA, também no instante atual ΔT, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu pegar aqui para essa equação diferencial, isolando esse termo aqui, eu vou isolar aqui mesmo, tá? Então, imagina que eu tenho aqui, eu vou isolar derivada, v em relação ao tempo é igual ao quê? É igual a 1 sobre m vezes menos b vezes aqui v de t mais aqui o FA de t. Se eu calculo então o valor dessa derivada no instante k ΔT, o que eu vou ter aqui? Deixa eu só jogar um pouco mais ao lado. Vou ter o seguinte aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte, então, eu tenho aqui a derivada da minha função incógnita no instante tempo k ΔT. Isso aqui será igual a 1 sobre m vezes o quê? Vezes, neste caso, b vezes aqui o v, que é minha função incógnita no instante k ΔT, mais aqui o FA de k ΔT. Ou seja, quando eu falei aqui que o valor da minha derivada no instante k ΔT vai ser função que vai ser função da minha função incógnita no instante k ΔT e também função da minha entrada no instante k ΔT. É isso que eu quero dizer, tá? Quando a gente calcular o valor dessa derivada no instante tempo, ela vai depender, ou será função, né, do valor da função incógnita nesse instante atual e também o valor da minha entrada nesse instante atual k ΔT. Da mesma forma, quando eu calcular aqui a derivada dessa função incógnita para o instante tempo k mais 1 sobre 2 ΔT, esta derivada ela será função do que? Ela será função da minha função, ela dependerá, né, da minha função incógnita no instante intermediário k mais 1,5 vezes ΔT. Além disso, ela dependerá também do valor da minha entrada no instante intermediário k1 sobre 2 vezes aqui o
ΔT. E o que a gente costuma fazer é o seguinte, tá? Como esse M2 aqui ele é função, né? Ou ele depende deste valor aqui, é comum que ao calcular este valor aqui, que é o valor da minha função incógnita nesse ponto intermediário, nós utilizamos esse resultado aqui e já substituímos aqui nessa equação do M2, de modo que as equações que eu terei que executar serão esta daqui, a M1, a M2, porque aqui ao substituir esse resultado aqui dentro dessa equação, eu não dependo mais de calcular separadamente essa equação, porque o resultado dela já estará incorporado aqui no cálculo de M2. Então, basta calcular o M1, M2 e, por fim, eu calculo aqui esta equação para calcular de fato o valor da minha função incógnita no instante posterior, K mais 1 ΔT. Então, isso acredito que vai ficar mais claro aqui num exemplo numérico que será apresentado na sequência.